História legal também. A gente tava fazendo uns eventos grandes no 21 de transmissão da Copa. Então a gente juntou com outros players da cidade aqui que também faziam eventos, né? E aí, pô, deu super certo. Um bar que já era um bar grande de volume, que a gente atendia 600 pessoas, às vezes numa quinta, sexta-feira. Mas nesses eventos a gente estava atendendo 3.000 pessoas, né? Hum. Fez uma estrutura muito maior, palco do lado de fora. E, cara, deu super certo. E aí tava rolando uma grana legal também. E a gente falou, cara, vamos Um caixa. A um gente tá com caixa. caixa bom, dá pra É, diversificar. vamos pensar no que a gente vai fazer. Concomitantemente a isso, o Léo surgiu, né, com essa proposta do shopping de se montar lá. Eu falei, vamos juntar as duas coisas. Eu acho que tá dando super certo com ele lá, a operação dele em si e a nossa sociedade. Então vamos juntar isso e vamos para cima. Hoje eu tenho aqui comigo dois convidados especiais, viu? Para mim é uma alegria absoluta ter vocês aqui. Nós temos o Ricardo e temos o Leonardo. E aliás, eu sei que vocês são mais low profile, né? Tem gente que é mais high profile, mas vocês são low profile. Sim. E para quem não conhece, no Ricardo e Leonardo, tem não apenas um empreendimento, mas aqui, principalmente em Campo Grande, diversos empreendimentos, não é mesmo? Conta um pouquinho pra Isso. gente. Do que vocês hoje encabeçam em Campo Grande? Exatamente. Segue aí, Léo. Bom, primeiramente, prazer estar aqui, Felipe. Prazer todo meu. Vamos falar um pouco aí sobre as nossas dores, nossas glórias, né? Bom, hoje, atualmente, nós temos operações de restaurante aqui em Campo Grande. Nós temos o Imakai, né? Um restaurante japonês, oriental. Recentemente, nós abrimos o Ash, que é uma cozinha italiana, que tá bem legal, tá bem bacana. E aí já tivemos vários outros negócios, ainda temos a pizzaria, o Receita 00 também. Agora nós estamos reformulando a marca, mudando algumas coisas para relançar ela mais forte agora. Nós temos também um sistema de um restaurante de delivery, que é o Evi, que tá bem legal também. Tá tendo uma saída bem bacana. E aí nós temos também em São Paulo a operação Imakai também. Não, mas vamos falar, a gente tá falando de quantos empreendimentos hoje já? A gente tem o Imakai, o Evi, a Receita, Haste. o Asti. Aqui e o Imakai São Paulo. E o Imakai, se a gente for falar Imakai São Paulo, né? Que é o braço que a gente fez aqui. Então a gente tá falando só aqui 4 operações. Só que 4 operações. De gastronomia. Gastronomia. Uau! E aí? Estamos de cabeça. E vocês, deixa eu perguntar, vocês começaram tudo junto? A primeira unidade qual foi? Vocês começaram, eu sei que vocês começaram, na verdade, antes, vamos falar um pouquinho antes até mesmo desse setor de gastronomia, era um bar de família, não é mesmo? Conta pra mim um pouquinho dessa história, porque eu sei que é um bar conhecido aqui em Campo Grande. Isso. Tudo iniciou nesse bar chamado 21 Music Bar, né? A nossa família montou esse bar que ficava ali em frente ao Uniderp, então era um bar universitário com música ao vivo. Então o 21 era da família de vocês? 21 era da nossa família. Uhum. Um bar que durou 17 anos. Para cá, para Campo Grande, é um pouco difícil, né? Esse tempo, tanto tempo assim aberto. E lá, acho que o Ricardo, nós aprendemos muito, assim. Sim. Lá foi uma escola para nós. O pra 21 depois... foi até que ano? Não. 2017, eu acho. 17 ou 18, por aí. Ah, já faz 17 tempo, ou né? 18. Exatamente. Foi uma baita de uma escola pra gente e de empreendedorismo também. A princípio, nós começamos trabalhando na operação, no dia a dia. Vocês eram jovens. Não que vocês não são jovens, mas vocês eram... O Ricardo era menor de idade. Era. Sim. Entrava escondido ali pra ajudar, pra trabalhar. Mas a gente seguiu por um bom tempo assim, e aí meus pais já um pouco mais de idade para trabalhar com o público na madrugada se afastaram, né? E aí a gente assumiu o controle, né? Da operação. Da operação. Isso quantos anos mais ou menos antes de... Você falou que durou 17 anos. 17 anos. Tá. Isso... Mas no 21, vocês... Depois que meus pais saíram, foram acho que uns 6, quase 7 anos, né? Quase 7 anos. Eles ficaram uns 10 anos na administração dos pais de vocês. Isso. Exatamente. E aí, nesse tempo, quando meus pais saíram e aposentaram, o Daniel, que é o outro sócio nosso, entrou lá para nós, de sócios juntos. E entrou na operação... Entrou na operação investidor. Lá no 21. Não, operador também. Operador. Entrou de sócio. Vamos entrou de sócio. aqui no Play. E vocês hoje, é interessante que vocês não têm bar. Pelo menos não só bar, como o 21. Não temos. A gente segue um pouquinho essa
isso na veia um pouco, porque mesmo tendo restaurantes, os nossos bares de dentro dos restaurantes têm um nível super legal, assim, né? verdade. A gente ganhou até algumas premiações nesse estilo. Mas bar não. Quem sabe Futuramente aí, quem futuramente a sabe. gente faça. E vamos pensar nisso, porque o empreendedorismo, de fato, é algo que a gente começa a perceber que é algo de altos e baixos e de muito aprendizado, Uhum. não é mesmo? Eu tenho certeza que hoje a última operação que vocês abriram foi o Ast. Foi o Ash. Foi o A Ast, mais nova, né? mais A mais, recente. mais recente é a operação do Ast, que é uma baita de uma operação. Aliás, foi desde uma introdução de um escritório de arquitetura sensacional que vocês contrataram, né, de grandes players do mercado, até a grande operação. Eu estou participando lá, fui desde o soft opening, eu estive Legal. lá no Que no bom. Ast e vi também a transição desde o soft opening até agora, como eu já vi que de fato houve adequações Sim, e evoluções, né? evoluções dentro. Mas vamos fazer essa linha sequencial, porque é lindo, de fato, né? Todo empreendedor, a gente tem muito empreendedor jovem que nos assiste, e é lindo você visualizar algo que os seus olhos entendem como sucesso e não entender a operação por trás. E operação por trás, na verdade, sempre começa com um sonho. Sim. Mas eu percebo que vocês, quando abriram o primeiro restaurante, o primeiro foi o Imacai, E Macaé. Primeiro foi No Macaé. Shopping Campo Grande, no né? Shopping Campo Grande. Eu tive um antes. Eu fui o primeiro Foi. a ser picado, vamos dizer. Eu abri primeiro antes, que chamava Madame Japô. Era um restaurante japonês que ficava ali na Vitório Zeola, no Carandá Bosque. Sei, Era um restaurante de rodízio, num nível mais alto, assim, um pouco. Então, lá, Nessa operação do Madame Japô, ela foi concomitante com o Com- bar? com Ou- o bar, só com o que, bar. Só que era só você era que só estava na eu. operação. Era só eu. E aí foi onde até surgiu a proposta pro Imacai. Por conta do Madame Japô, o Shopping Campo Grande fez um convite para a gente abrir uma operação lá. Como o Madame Japô, na época? Ou É. vamos abrir uma nova operação? Ou o shopping simplesmente falou, vamos abrir um Japa? Isso. Vamos aqui, nós temos um espaço aqui, que era um projeto deles, que era aquela área gourmet, onde tem o Uhum. Outback, o Madeiro ali. A ideia deles era até expandir aquela área dali, só que parou por ali por enquanto. E eles estavam com um projeto de abrir um restaurante japonês ali no nível legal, nível bom. Uhum. E aí fez o convite, e aí eu poderia tanto levar o Madame como abrir uma outra operação. E aí foi quando eu fiz o convite pro meu irmão, pro Ricardo, pro Daniel, pra gente abrir uma operação nova lá. E aí por um tempo eu fiquei ainda com o Madame Japô e o Imacai lá no shopping, né? E aí depois eu vendi o Madame Japô e fiquei... Quando vocês Imacai. abriram o Imacai, o bar já tinha fechado? Não, ele Ou não? existia ainda. Já ainda existia. Isso. Tá, só pra gente fazer uma linha do tempo. Então, Sim. vocês começaram a ter, inicialmente, concomitantemente, Madame Japô já tinha, mas quando vocês abriram no Macai, vocês tinham concomitantemente as duas operações. Exatamente. Do pool de sócios. Sim. Exatamente. E aí, e quem que tocava a operação Imacai? Todos nós sempre gostamos de estar muito ali na operação. Tá. Barriga no balcão, chão de fábrica. Então, assim, a gente, nesse momento, né, era primordial a gente estar lá dentro, então a gente fazia escalas malucas, porque o bar ia até madrugada, e aí a gente se encaixava nelas e cada semana ia mudando. Então a gente participava muito, assim, não tava alguma operação nossa aberta que nós não estivéssemos. O Bar 21 fechou. 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 Por quê? Caixa, não começou, o pessoal mudou o estilo, o pessoal Não, parou de ir. O que aconteceu? Primeiramente, o Imacai já estava, de certa forma, consumindo bastante o nosso tempo, nossa energia, né? E como o Ricardo disse, apesar de nós fazermos essas escalas para sempre estar um sócio ali durante a operação e cuidando bem, só que chega um momento que desgasta bastante também, né? Então, e aí surgiu também a ideia de nós abrirmos lá em São Paulo, né, a operação lá. E isso ficou com que cada vez mais o 21 ficasse um pouco mais Vocês distante da perceberam que a gente. energia de vocês tinha que ser centralizada em business específicos e você vai ter acesso a canalizar. Tem o Exatamente. business A, tem o business Isso. B. Será que Isso. vale a pena a gente manter o A? Tendo visto que às vezes a gente pode colocar energia no business B e o business B pode dar um boom maior se a gente colocar o nosso gás, nossa energia nisso aí. Exatamente. A gente chegou a abrir a pizzaria enquanto tinha no último ano, né, do 21. não foi? Sim, sim. Então nós tínhamos o Nossa! 21, a pizzaria e o Imacai.
O que acontece assim, Ainda tinha Não, aí o seu ainda? o Madame O não. Madame? não, aí Mas não. ele tinha fechado o Já Madame tinha pra focar fechado. lá. Já tinha fechado. Tá, aí vocês Exatamente. estavam nas 3 operações. Nas três três Em operações. Macai, do shopping, tá lá, Isso. né, do Shopping Campo Grande. Vocês estavam... Abriu a pizzaria, Pizza 00, né? Receita Isso. 00. Receita 00, desculpa. Receita 00. E tava com 21. Uhum. Exatamente. Nossa. E aí, assim- desculpa, perdão. E os 3... Tocavam os 3. Tocavam Ou os vocês três. falaram, ó, você cuida desse, eu cuido desse, eu cuido Não, desse. a gente seguiu ali uma linha que a gente segue um pouco até hoje, que é dividindo. Uma pessoa fica mais responsável pelo financeiro, outra pelo marketing, Tá. novos negócios, Cardápio. eventos, cardápios. Mas mesmo assim, ainda participávamos muito ativamente no dia a dia da loja, né? Das lojas. Então aconteceu um problema, estourou um cano, resolveu, faltou tal coisa, a gente tinha que estar lá para resolver. Hoje em dia a gente conseguiu se estruturar um pouquinho melhor, né? A gente não precisa estar 100% do tempo, mas nessa época, ainda mais negócios novos, né? A gente precisava muito estar. Então isso começou a consumir muita energia nossa e principalmente o bar, porque ele destoava um pouco das operações de restaurante. Você precisa estar de madrugada, você precisa ter consome não só o seu sono, mas também a sua energia, a criatividade, enfim, porque você precisa estar na noite, entender o que o público gosta de beber, de tomar, de escutar, e conciliar Agora, isso com uma rotina do dia a dia é muito difícil. Vocês fizeram uma transição de público também, né? Porque o público, eu vejo hoje dos restaurantes, Sim. é um público... A ênfase de vocês hoje é o quê? Um público mais classe A, mais... Lógico que o restaurante é aberto para todos, inequivocadamente. Sim, Mas sim. você percebe, eu digo pelo ticket médio que você acaba tendo dentro das operações. O público do bar era um público mais jovial, não é Sim. mesmo? Um público de mais universitários, até porque a gente estava do lado da universidade. Então Sim. você tem o público mais universitário, Ticket médio menor, ticket médio menor. mas um volume maior também. Mas era um volume grande. Era um volume grande. Mudar de ticket, por consequência, mudar de público, foi impactante? Porque você percebe que às vezes, dou um exemplo, às vezes dentro de uma operação mais low ticket, você não se importa talvez tanto com detalhamentos mínimos, como numa operação high ticket você vai se importar. E vocês estavam inicialmente acostumados com uma operação low ticket, Sim. ainda que Exatamente. volume. Sim. Sim. De repente vocês falam, vamos mudar de operação, e essa operação é uma operação Receita 00 de produtos especializados. Eu sei porque não é uma pizza regular. Hoje a gente tem em Campo Grande algumas pizzarias aí, eu sei, nesse modelo de massa, mas eu me lembro quando vocês começaram, vocês estavam embrionários, eu não, era vocês e se Sim. tinha um outro, mas era muito É, escasso. nós fomos o primeiro É. a criar esse conceito aqui em Campo Grande, né? Criar não, a montar esse conceito dessa pizza italiana mesmo, né? Italiana, né? O estilo Com napolitano. borda ali e tal. napolitana, com borda aerada, farinha 00, E como é que foi fermento essa 100% natural. transição para vocês saírem de um produto de público para um produto premium? Foi fácil? Foi difícil? Tiveram que aprender Ah, alguma coisa? Ou vocês já sabiam e chegaram lá e falaram assim, a gente já sabia, a gente só aplicou o que a gente já sabia? Ou levaram na cabeça alguma coisa? Então, eu acho que não, é difícil, foi muito difícil mesmo. A questão do público não tão difícil foi assim, né? A gente consegue se encaixar aí em vários ambientes assim tranquilamente. Acho que o maior baque de tudo foi uma operação de bar para uma operação De comida. de A e B, alimentos e Uhum. bebidas, né? Então, assim, para você ter uma ideia, o bar nós tínhamos um volume muito alto lá no 21. Por muitos e muitos anos nós fomos o segundo maior vendedor de cerveja, na época era garrafa, né? De Campo Grande. A gente só perdia para Escobar, que era uma conveniência lá também em frente ao FMS. Então, por muito tempo, nosso volume era muito alto, era carretas e carretas de cerveja. E qual que era o trabalho ali? Era óbvio, botar a cerveja para gelar, cerveja gelada. Tinha as bandas, as músicas, atrações, então a gente tinha que realmente estar sempre ali cuidando, olhando, mudando, ver o que o público está querendo aceitar mais. Mas, enfim, resumidamente era isso. Claro, nós tínhamos o staff todo ali, que nós tínhamos também que cuidar. E aí a diferença para um restaurante é enorme, é muita coisa. Por quê? Você pega
10, 15, 20 ingredientes que viram um só, né? Então, assim, você precisa de mão de obra para isso também acontecer, precisa de um padrão para esses 20 produtos, itens, ingredientes virar um prato. Então, assim, tem que ter um controle muito certo disso. Então, no início nós apanhamos muito, qualidade também. Então, nós fomos para São Paulo e muitas vezes, 3 horas da manhã, ser a GESP, bater peixe com o pessoal, vestir aquelas botas de Vamos falar disso, açougueiro. que isso é muito interessante, porque todo mundo vê apenas a operação Glamour, final, né? né? Vê, eu sento na mesa e eu como. Vamos falar um pouquinho sobre isso que é interessante. Vamos falar um pouquinho do Imacai? Eu gosto muito do Vamos. Imacai, eu falo pra vocês, não é porque vocês estão aqui comigo, hoje, porque se digo hoje, se não sei amanhã, mas hoje, hoje eu já tive a grata oportunidade de viajar bastante. Né? Legal. Eu estava comentando com vocês, né? Já tive a Sim. oportunidade de experimentar restaurantes com estrela Michelin, grandes Super players, e inequivocadamente o Imacai é meu preferido. Posso dizer para vocês de Poxa, coração. que bom. De É coração. uma honra pra gente. Não Obrigado, falo com vocês aqui, obrigado. mas o Imacai, eu sempre falo para alguns Honra. amigos que se eles forem no Imacai e eles forem em Nova York, ou eles forem em Miami, eu não tive ainda a oportunidade de estar no Japão, então eu não vou poder fazer a comparação com o Japão direto, mas em grandes restaurantes e players não perde absolutamente nada. E eu me lembro que o Imacai, de fato, começa ali no Shopping Campo Grande, né? Era algo, de fato, Sim. ali inovador. Só que vocês também inovaram em algo diferente, que não era apenas um restaurante japonês. O Madame Japô que você abriu era um restaurante japonês, mas vocês começaram a fazer um mix de cozinha, né? Que Sim. também é algo diferente do tradicional. Uma cozinha japonesa, mas incluído com uma cozinha peruana. Como é que é isso? Bastante influência. Da onde que veio essa ideia? Vocês sentaram assim na mesa, assim, vamos entender um pouquinho o por trás dos panos, assim? Porque você acabou de me dizer aqui que o shopping disse, vamos abrir uma operação. E como é que funcionou? Você falou assim, Ricardo, Daniel, vem aqui, senta aqui. Então, me chamaram, mas vamos inventar um negócio novo? Vamos... Como é que foi isso? Me conta um pouquinho mais detalhadamente desse background, do que aconteceu? Vamos lá. Eu também gosto bastante de viajar, né? Acho que todos nós aqui gostamos, então já tinha viajado e conhecido alguns países. São Paulo também é uma cidade que já íamos muito para lá. E aí eu estava vendo essa ascensão da culinária peruana, não só em São Paulo, como no mundo, no mundo inteiro. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Peru. Você conhece? Já fui para lá, 2 Disseram vezes que é já. sensacional a culinária. Não, fantástico. Sensacional, Fantástico. sensacional. Vou pra lá esse final de mês também, de novo. O Ricardo vai Terceira pra lá vez com que o eu vou. Daniel. E aí, outro nível. aí conta, você já viajou, pegou inspirações. Isso. E aí, e em São Paulo, estava iniciando também esse boom da culinária peruana, né? Da culinária peruana. Já tinham vários restaurantes lá em São Paulo que já estavam bem hype na época, bem. E aí comecei a estudar um pouco sobre isso, pesquisa, algumas viagens, até nós fomos até pro Peru antes de nós Isso abrirmos essa operação. Você já estava, nesse momento, analisando se incluiria ou não essa culinária dentro do restaurante ou não? Sim. É uma história bem legal. O Peru foi o primeiro país da América Latina, após a guerra, a receber o Japão, os japoneses. Aqui no Brasil, eles não poderiam entrar ainda. Acho que o Brasil foi o segundo, terceiro país. Então, eles caíram muito para lá. Então, lá tem uma forte influência do Japão, lá no Peru. E os peruanos, né, acostumados a comer o peixe com limão, que eles marinam bastante e tal, e aí eles pegaram bastante técnica de corte, de tudo isso. Essa influência japonesa. Com essa influência japonesa, onde eles criaram, né, essa fusão da culinária japonesa com a peruana, que eles chamam de Nikkei. Culinária Nikkei. Que também já tinha vários restaurantes no mundo que já estavam já com essa culinária. Por exemplo, né, o Nobu, ele é um restaurante Nikkei. Um restaurante que tem em vários lugares do mundo. É uma rede internacional, né? É uma de alto nível. uma rede internacional, e eles têm essa pegada do restaurante Nikkei, que é a influência peruana também. E foi você, Léo, que deu a ideia, que chamou o sócio e falou,
E aí, o Isso. que vocês acham? Você pode ser um Nikkei aí, um... Foi ele que juntou as Foi. peças todas, os sócios, o conceito, né? E quando... Ricardo, deixa eu te perguntar, e quando ele chegou com a ideia pela primeira vez? Só falando, qual que é a diferença de idade entre vocês? São 6 anos? 6 anos. anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos. E irmão mais velho, O irmão mais velho, pra mim, a diferença são de 2 anos só. 2 anos. Então E o vai... Ricardo que tem O 6. Ricardo que é o mais caçula aqui. É. E, Ricardo, quando o Léo chegou pra você, você sempre foi alguém que ouviu ele imediatamente? Você sempre foi alguém que ficou com o pé pra trás? Como que era isso? Porque também sociedade entre família não é diferente. Às vezes você diferente. traz uma ideia e não necessariamente a pessoa... Não, só porque você tá Sim, falando. Mas sim, como é que sim. foi? Como é que era? Porque você já tinha uma relação profissional antes, Sim. então... Quando ele foi abrir o primeiro restaurante dele, Madame Japão, eu não participava, né? Claro, eu fiquei ali meio receoso. Eu falei, cara, você sabe o que você tá fazendo e tal, tá pesquisando, entende? Operação de restaurante é mais Que não tinha nada a difícil. ver com a operação que Com- vocês tocavam. com a operação de era bar. algo... Sim, sim. Mas, pô, ele tirou de letra, o restaurante dele tava bombando, e a nossa convivência, minha, do Leonardo e do Daniel, tava excelente no 21. Então a gente falou, cara, vamos juntar essa parceria que a gente tem aqui, essa força de trabalho com E as você ideias, os lembra conceitos do quando ele Leonardo. chegou com a ideia do Imacai? Ou desse novo Lembro, restaurante? Como lembro. é que foi? Lembro. Cara, a gente. É uma história legal também. A gente tava fazendo uns eventos grandes no 21 de transmissão da Copa. Então a gente juntou com outros players da cidade aqui que também faziam eventos, né? E aí, pô, deu super certo. Um bar que já era um bar grande de volume, que a gente atendia 600 pessoas, às vezes numa quinta, sexta-feira. Mas nesses eventos a gente tava atendendo 3.000 pessoas, né? Fez uma estrutura muito maior, palco do lado de fora. E, cara, deu super certo. E aí tava rolando uma grana legal também. E a gente falou, cara, vamos, Um caixa. A Um gente tá caixa. com caixa bom, dá pra É. diversificar. vamos pensar no que a gente vai fazer. Concomitantemente a isso, o Léo surgiu, né, com essa proposta do shopping de se montar lá. Eu falei, vamos juntar as duas coisas. Eu acho que tá dando super certo com ele lá, a operação dele em si e a nossa sociedade. Então vamos juntar isso e vamos para cima. A operação do shopping, Imacai. Vamos falar um pouquinho sobre isso, no sentido agora, de muita gente que às vezes quer abrir um negócio, mas muita gente quebra. Né? Eu conheço Com amigos, certeza, conheço sim. empreendedores até no ramo da gastronomia, que abriram e quebraram. E eles quebraram, e hoje vocês acham essencialmente que a grande maioria quebra por falta de fluxo de caixa, má gestão, começou errado, operação errada. Lógico que tem distintos casos e casos, mas assim, Sim. em grande maioria, o que vocês percebem que grandes pessoas erram e que vocês não erraram e que outros empreendedores, agora falando do ramo da gastronomia, poderiam se atentar para não errar também com a expertise de vocês? Por que a maioria quebra? Acha que vai dar certo e arrisca 100%, não deixa um fluxo de caixa, Eu acho que, na minha lugar opinião, errado, comida ruim, atendimento ruim. é informalidade, né? Eu acho que sempre é um plano B de todos os níveis econômicos de uma pessoa montar alguma coisa. Ah, vou montar uma lanchonete, vou montar um restaurante. Sempre ali é uma coisa que informalmente você consegue até iniciar. Mas passam alguns meses, se você não estiver preparado para isso, fazendo as contas, trabalhando no marketing, né? E isso é em todas as áreas de empreendedorismo, mas restaurante acho que é mais agressivo. Você tem que saber de marketing, de contabilidade. E restaurante você vê de muita operação. entrada, né? Que você tem no faturamento. Sim. O faturamento é bonito, né? Você passa o cartão e cai no dia seguinte, ou cai em 30 dias e cai o dinheiro na conta, você fala, olha o tanto de dinheiro que caiu. Exatamente. Né? Só que esquece que ali tem custo da mercadoria, que ali você tem que comprar material, você tem... Exatamente, o controle tem que estar ali, você tem que estar, eu costumo dizer, tem que estar com a mão no pulso ali a todo momento, controlando. Vocês falaram que a ideia de quando abriram o Imacai é porque, né, não teve um período pré de Copa e que vocês conseguiram fazer um bom caixa. Sim. Né? Sim. Quando vocês abriram o Imacai, o aporte veio, logicamente que veio de vocês, mas veio do caixa da empresa que vocês tinham e vocês aportaram, vocês direcionaram ao invés de distribuir lucro, ou vocês falaram, não, cada um vai ter que tirar do bolso dinheiro individualmente, ou tinha caixa para isso? Não, foi assim. Primeiramente, nós tínhamos um caixa, né, por conta que o Ricardo disse, desses eventos, e até um caixa que o 21 tinha, um caixa legal até.
Mas, como tudo que você vai hoje montar, você planeja um valor, e quando nós abrimos lá no Shopping Campo Grande, o valor foi 2x, foi 2 vezes mais. Deixa eu- Então deixa eu- vai. Se você pode falar, lá no Shopping Campo Grande, na época, vocês planejavam gastar quanto? A gente, acho que na época, né? Na Faz tanto época. tempo, né? Mas na época acho que a gente programava uns 600 mil reais. Vamos né? gastar Essa foi- 600 mil, a gente monta isso É, aqui. é. Tá. E no final foi 1.200, quase Isso há 1.500. 10 anos atrás, né? E há Isso. 10 anos atrás, o que 600 mil hoje É. é dinheiro, mas há 10 anos atrás Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E aí recorremos ao banco, né? Então nós pegamos esse valor no banco para a gente terminar e montar. Então era mais um fato de tipo, não pode dar errado isso de maneira nenhuma. De E o momento. shopping não dava carência. Tinha que já pagar aluguel imediato. Não, dava Aluguel carência. imediato. Aluguel imediato. Aluguel imediato. Shopping não tem, Não não tem tinha- muita conversa, Não não. tinha muita conversa. Porque É. abrir em shopping é diferente de outra operação de rua, né? Hoje eu falo que o shopping teve sim seus lados bons assim pra gente. Realmente foi uma vitrine Vini. para nós, né? Mas aí depois de um tempo nós vimos que já era a hora de a gente sair para Vocês rua. ficaram bastante tempo lá, né? Quanto tempo foi no shopping? Foi Ficamos 5 anos, eu acho. 5 anos no shopping. Não, quase 5. Estávamos para vencer o contrato. 4 anos e pouco. Se a gente fizer uma matemática, até mesmo de inflacionária, a gente Sim. está falando aí 1.200.000 há 5 anos atrás, a gente poderia falar como se fosse em números hoje 4, 5 milhões. Em Sim, números hoje, se a gente analisar, principalmente agora analisando essa inflação que a gente teve na pandemia, sim, né, que voou. É Então, absurdo, assim. se a gente voltar para trás em GPM, sim. a gente Sim. estaria falando em números atuais, né, uns 4, algo nesse sentido. Sim. O que hoje é um valor considerável para abrir uma unidade única de um restaurante. Sim. Com certeza. Então vocês arriscaram, vocês colocaram muitas fichas. E pelo que eu percebo, foi basicamente all-in, porque ainda teve que pegar dinheiro no banco. Foi Sim, all-in, né? foi Foi all-in. all-in. Você falou, Com certeza. vamos colocar todas as fichas aqui. Tava chegando ali no momento da operação, fala, já foi as fichas, Já. né? E aí a gente vai ter que pegar. Quem que tava tocando a obra nesse período aí? Tinha alguém entre vocês? Ou todo mundo se sentava e falava, ó, já gastamos tanto, já gastamos tanto, já gastamos tanto? Ou tinha alguém que Não, recebia informação primeiro? tinha. O Daniel, que é o nosso sócio, que cuida mais da parte financeira, ele que estava mais ligado nesses números, assim, a gente acompanhando, E ficando né? maluco, né? E ficando maluco. Ficando maluco. Exatamente. Você tem que ter estômago. O cara do financeiro, quando é sócio do Tem. financeiro, ele tem que ter estômago. Tem que ter estômago. Exatamente. Tem que ter estômago. E aí, depois disso, nós ficamos uns 2 anos, quase 2 anos e meio, sem tirar R$1 de lá, sem receber nada, sem pelora-bola e sem nada. Mas você Vivendo- diz para pagar as despesas do empréstimo Isso. Não, a operação estava saudável, estava indo Uhum. bem, mas foi um acordo entre nós mesmo. Vamos, já que nós tínhamos outra forma de renda, né, com 21, depois nós abrimos Receita. Então nós optamos por isso, ficar um tempo sem receber até Isso a gente. Reinvestimento, melhorias, né? O primeiro restaurante a gente erra muita coisa, né? É. Sempre o melhor restaurante é o próximo. Mas A gente interessante isso que sempre tem você isso. fala, cara, porque vocês investiram um valor considerável, Sim, Sim. né? sim. E lembrando, a gente tinha quantos metros quadrados ali de restaurante? 150, mais 150, ou menos, contando lá em considerando a cima parte de com baixo o mezanino, né? mezanino, né? Então você tinha ali 150, você estava abrindo um negócio novo, Sim, porque Sim. vocês não tinham. E na minha percepção, ainda hoje não tem um concorrente direto, entendeu? Então vocês estavam abrindo um negócio novo. Vocês não tinham um case. não. Lógico que você tinha um pouco de experiência, mas era ainda que fosse de comida japonesa, algo nesse Sim. sentido, mas você estava inovando, inventando algo novo. Sim. Sim. né? E vocês então fazem esse aporte, pega dinheiro no banco, avança, all-in. Deu medo? Deu muito medo. Nesse período, as obras atrasaram um pouco, não muitas, mas atrasaram um pouco, e nós já estávamos com a equipe já, tudo certo, contratada, então Tinha que pagar salário. tinha que Já. falar salário, né? O que nós ficamos fazendo? Ficamos 30, quase 40 dias em treinamento, na parte da tarde com eles, então é treinamento todo dia. Deu quanto tempo de obra lá, mais ou menos? Vocês lembram? Não lembro. Não lembro de cabeça. É. Acho que foi talvez uns 5 meses? 6 meses. 6 meses. 6 meses por aí. Tá. 6, 7 meses. 6, 7 meses em obra lá dentro. A obra era durante a noite, né? Isso era uma dificuldade, né? Isso é uma das coisas que deixou mais caro, né?
a obra precisava acontecer de madrugada só. Então enrolava, né? Muita coisa. Enrolava. É, muito, os não valores, dava pra os acontecer. valores são um pouco maiores, né? Por conta De do profissional, trabalho, de noturno. profissional, de tudo isso. E vocês são casados? Sim, eu sou casado. Sim. Sim, Casado. também. Na época já era? Não, Não. não. Então a dor de Éramos cabeça era solteiros. sozinha. Ela sozinha. Porque depois de Isso que casado, era você traz pra família, né? Às vezes algumas preocupações do trabalho, né? É, exatamente. Com Então, certeza. na época, a preocupação não tinha que trazer pra uma esposa, não tinha que Não. trazer, era só entre vocês. Era só entre E nós. passava na cabeça de vocês, naquele momento, e se não der certo? Ou não Sim, passava? a todo momento. É, E até hoje passa. né? Isso aí é aquela É. dorzinha de barriga que sempre vai ter. É. É igual aquele esportista, né? Quando vai entrar numa competição, sempre vai dar aquela dorzinha de barriga o tempo todo. Vamos falar da primeira operação, então, ali. Vamos entender um pouquinho a respeito dela. Vocês começaram já com quantos funcionários? Vocês lembram? É bastante, pouco? O Imacai? O Imacai. Cerca de... Na época nós tínhamos 27 funcionários, 27 30. funcionários. Hoje nós temos mais ou menos, hoje nós temos mais um pouco. Tem mais. É. Mas 27 funcionários. Então, vocês já começaram também com um custo mensal alto. Sim, Não apenas o super investimento que vocês tiveram que fazer, Sim, os mas fixos altos. vocês tinham funcionário, vocês tinham a operação, vocês tinham o aluguel do shopping. Vocês lembram quanto que era o aluguel na época? O aluguel de shopping era percentual, né? Mas eu não lembro. Era exatamente. em cima do É, faturamento. É, Sempre é. mas dava uma grana, uns 25 por aí, acho que na época, É. 25, 30 pau, Então, no você mínimo. tem toda uma operação que você tinha que girar. Sim, sim. Sim. Vocês são ousados, hein? Vocês são Não, e a ousados, matéria-prima, bastante. né? A matéria-prima Matéria-prima. caríssima, né? É. Premium, caríssima, perecível. Você Então, já é um tinha os desafio. fornecedores. Já tínhamos, mas a todo momento procurando novos fornecedores, tanto de qualidade quanto preço e entrega, né? Então, nós recebemos os pescados 3 vezes por semana. E na época vocês não tinham caminhão, nada, alguma coisa pra ir pegar, tudo. Como é que era? Não tinha nada. Não tínhamos nada. E aí? E vinha tudo certinho? Chegava errado? Ou não? Como é que funciona essa Vinha- operação de logística? Chegava. A grande parte da matéria-prima chegava sim. Agora, às vezes por exemplo, o atum. Vamos testar um novo atum aí de uma nova empresa. E aí, os caras mandavam um atum, uma qualidade muito boa na primeira semana, na segunda semana, na terceira, e depois vinha um atum que chegava aqui, era um atum que dava pra gente servir, mas por esse padrão que nós estávamos buscando o tempo todo, aí ligava pro fornecedor e falava, esse atum aqui não serve pra gente. E aí devolvia. Payback. Demorou? Foi rápido? A operação, pelo que eu percebo, deu muito certo, né? Caiu no gosto, que a gente Sim. pode dizer. Vocês hoje têm uma previsão? Quanto tempo deu o payback de vocês? Vocês Então, investiram, É um cálculo um pouco difícil porque a gente foi pra rua, né? A gente saiu e montou o Imacai na rua. Mas em antes de 5 anos. vocês montarem na rua, ainda não tinha voltado o payback? Ou já tinha, na operação do shopping, já tinha voltado o payback? do valor Já- que você tinha? Acho que já tinha voltado de certa forma, mas antes de nós irmos pra rua aqui, nós inauguramos o Imacai de São Paulo também. Então foi uma loucura. Uma loucura. Vamos falar disso. Isso aí eu achei muito... Eu vou contar pra vocês de coração Diga. que eu não conheci o Imacai de São Paulo ainda. Tem que ir lá, Precisa. tem que conhecer. Cara, eu não conhecia ainda. Eu vou sempre aqui, mas quando eu passo São Paulo, passo correndo, eu não conheci. Mas eu ouvi dizer que a operação... Eu ouvi dizer que a operação lá, por estar mais próximo do litoral, não sei se a expressão é mais premium, mas existem certos tipos de pescado, certos tipos de insumos que você consegue disponibilizar para o público, que você não consegue disponibilizar para o público aqui. É verdade isso? Bom, O Ricardo pode que você responder. acha? O Ricardo que toca a nossa operação lá de São Paulo, ele Certo. mora lá em São Paulo até. me mudei faz 6 anos que eu tô lá. Fui pra acompanhar essa operação, né? Mas visito bastante aqui em Campo Grande. Para ser sincero, nós conseguimos praticamente tudo aqui em Campo Grande. Mas é um trabalho de formiguinha de você educar o cliente, ele entendeu o valor daquilo, né? Esses insumos iguarias muitas vezes são caras. Que às vezes Então- você tem público lá e não tem o mesmo público aqui. Exatamente. Então, assim, esse trabalho nós fizemos no Macaé aqui de trazer insumos diferentes que ninguém trazia, uma vieira, um outro molusco, consegui trazer uma ostra, peixes brancos diferentes, né, que a gente categoriza aí como brancos aí.
A gente evoluiu bastante isso em Campo Grande, mas ainda não é no nível do cliente de São Paulo. Então, o cliente de São Paulo é um cara que ele tem mais bagagem gastronômica, digamos assim, ele entende um pouco mais. E ele tá acostumado a pagar um ticket maior também, Exatamente. né? Ele tá Exatamente. disposto. Exatamente. Então, tem iguarias que vêm direto do Japão, que a gente importa. E é um preço proibitivo, muitas vezes, para cá. Então, às vezes, a gente faz algumas ações aqui, mas a gente segura um pouquinho para... E como é que vê essa ideia de São Paulo, gente? Porque assim, a gente tá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e vocês foram pra São Paulo, e vocês não foram pra um bairro periférico de São Paulo, vocês já foram ousados, vocês foram pro Itaim, pô. Vocês não falaram assim, Sim. vamos lá pra um bairro mais canto, e a gente vai vendo e vamos avançando. Pô, vocês foram já pro pool ali, do central, coração, né? entendeu? Sim. Como é que foi? Teve um investidor de lá que chegou aqui e falou, cara, a minha operação de vocês vão abrir em São Paulo, eu tenho ponto. Vocês um dia estavam andando em São Paulo e falaram assim, temos que abrir aqui. Como é que foi isso aí? Como é que foi? Quem que veio? De onde que veio isso aí? Então, São Paulo já era uma cidade que nós estávamos ali praticamente todo mês, pelo menos Por conta ali, da compra. por conta da compra, de Visita de visita de fornecedor, fornecedores e conhecer até, conceitos, restaurantes, né? exatamente, até para conhecer novos restaurantes, tá sempre tá ali, né, atualizando. Então, São Paulo nunca foi uma cidade muito distante, assim, pra gente. Foi uma cidade que a gente, de certa forma, já conhecia. Não era... nós não estávamos pensando em abrir em São Paulo algo que fosse muito longe do que a gente imaginava e pensava. Então, a gente estava sempre ali, sabendo ali os restaurantes que estavam dando certo, os restaurantes que têm um público bom. E aí, acho que a gente estava conversando aqui antes, né? E até você falou sobre as viagens que você já fez, já conheceu alguns restaurantes. E nós começamos a escutar isso com uma certa frequência também no restaurante. Pô, esse restaurante de vocês aqui, vocês podem estar em qualquer lugar, vocês podem estar em São Paulo, vocês podem estar aqui no Brasil, em Curitiba, enfim, e até fora daqui também. O que vocês estão servindo aqui Serve pra qualquer lugar. serve para qualquer lugar. É claro, né? Isso a gente levava como elogio, achava super legal, bacana. Só que sempre tinha CC, pô, mas será? Sempre a gente tem aquela dúvida do que nós Claro. fazemos e entregamos, né? E aí até um certo ponto que nós temos um amigo que virou sócio até lá de São Paulo, Da Operação São Paulo. da Operação São Paulo, e aí ele falou a mesma coisa, falou, "Pô, vocês têm que abrir lá em São Paulo, tem e tal." E aí nós estávamos ainda no Shopping Campo Grande. E aí falou, vamos dar uma olhada lá em São Paulo. E começamos a ver alguns pontos lá em São Paulo, achamos um bem Isso legal já no tinha Itaim. quantos anos de Macai? Já tinha Tinham 4 anos, mais ou menos. 4 anos. Já estava consolidado, já tinha entendido a operação, já Sim, tinha já. errado, já tinha alinhado os Já. fornecedores, já conhecia um pouco da operação. Já estava já. pegando, né? Porque vocês falaram que foram 2 anos que vocês já estavam Sim. começando a ter lucro, já entendendo Sim, qual que era a capitalizando, realidade do exatamente. lucro. Sim. E esse sócio inicialmente iria tocar lá ou já tinha conversado Não, inicialmente era que um de só vocês ia um ter que ir pra sócio lá? investidor mesmo. Exatamente. E aí foi quando o Ricardo mudou pra lá. E foi tranquilo, Ricardo? Vocês falaram, vamos abrir em São Paulo, vamos? E quem vai? O Ricardo falou, eu vou. Foi assim? Não, foi tranquilo. Eu já tava, Você já estava sondando. já tava noivo na época, né? Então a gente tive que conversar em casa, explicar e tal, mas a gente levou numa Sua boa e noiva era de Campo Grande. de Era Campo Grande, de tá. Campo Grande. E Era seguimos. mais novo que... É. E assim, para nós, chegou um ponto de que 90% dos nossos insumos já vinham de São Paulo. Então a gente já tinha esse relacionamento com os fornecedores. Visitava de madrugada a peixaria lá no CEAGESP, visitava o fornecedor de insumos importados japoneses secos. Então, assim, vinha muita coisa para cá. Saquês, bebidas diferentes que ninguém tinha também, trazíamos para cá. Então, para a gente foi um pouco mais fácil nesse quesito de logística, já estava meio que pronto. O fornecedor já era de lá, então lá a gente poderia abrir sem pagar ICMS, enfim, com muito mais facilidade, Vocês tendo um viram o estoque cálculo, menor. perceberam, entendi. Tendo um Vocês estoque menor, então, pô, o cara me entrega em um dia, e aqui chegava em uma semana o produto. Uhum. Então, pô, mas foi um desafio grande. Nós inauguramos em 2019 Uhum. e em 9 meses nós tivemos a pandemia, que em São Paulo foi muito mais agressiva Pesado. do que aqui. Os Exato. 2 primeiros anos tivemos 5 meses
totalmente fechados, não poderíamos abrir para nada, nem almoço, nem nada. Vamos falar disso, que isso é muito interessante. Mas só finalizando sobre a Operação São Paulo. Quando vocês abriram a Operação São Paulo, vocês sabiam que era no Itaim. Vocês falaram, Sim. tem que ser aqui. Porque é o público que a gente quer alcançar, o modelo tem que ser, Sim, tem que ser high sim. ticket. Sim, a Sim. gente tava procurando ou no Itaim ou nos Jardins, Ou nos né? jardins. E por incrível que pareça, São Paulo, de um bairro para outro, muda muito, né? É. A questão de público, Total. de que funciona. Esse aqui é mais comercial, outro é mais essencial, o outro é os dois. Então, isso influencia muito. E também nós vimos aqui em São Paulo que uma ruazinha, uma quadra, 3 imóveis a mais muda também muita coisa. Então, assim, é um mercado que você tem que estudar bastante mesmo. E na época que vocês abriram. E o aluguel em São Paulo também é outro valor, É né? caríssimo. Eu Sim. sei porque eu já dei uma olhada em aluguel de São Paulo, é uma outra brincadeira. Com certeza. Né? Vocês, na verdade, estavam falando, ó, a gente tem que, pra entrar, é entrar no Jogar ticket, grande. É jogar grande. É jogar grande. Exatamente. Na época lá que vocês estavam, vocês já chegaram sabendo, a gente pode pagar até tanto? Ou vocês começaram a falar, vamos ver quanto que é o aluguel, vamos ver quanto que é a perspectiva? É, Porque um restaurante não pode ser pequeno. Sim. exatamente. Hoje são para quantas pessoas lá na Operação São Paulo? São 80 lugares. 80 lugares, mais área de cozinha, mais não sei o quê. Sim. Isso ali são quantos metros quadrados? São de área construída 350, mais ou menos. 350 metros quadrados no Itaim não é barato, Sim, né? Porque o metro quadrado no Itaim, a região do Itaim não é barata. com certeza. E quando vocês chegaram lá, tudo bem que vocês falaram que tinha investidor local, mas tem o custo da operação, Sim. né? E mais uma vez vocês falaram, então, bora para um próximo, né? Falei para vocês que a gente está falando sobre o My Job. O My Job, nós estamos na 6ª operação em menos de 3 anos e meio. Cara, que loucura. Então a gente Que também é bem coisa. all-in. A unha. E é bem assim, ó. Minha esposa tem coisa que ela diz assim, não conta pra mim porque eu não aguento saber. Então é bem all-in também. Sim, Então a gente sim. sabe bem como é que funciona Sim. essa questão. E quando vocês chegaram lá, assustou alguma coisa? Porque a diferença de preço de São Paulo para Campo Grande, vocês estão acostumados com Campo Grande. Sim. Sim. Você está acostumado com... Mas de repente você entender o custo do funcionário, o custo do aluguel, assustou? Não, você fala, não, a gente tá acostumado, a gente sabe, a gente vai Não, tranquilo. com certeza assustou, sim. A gente pode cobrar um pouquinho a mais lá, mas não é a mesma coisa, né? Não é condizente. O valor que você paga mais de equipe e de aluguel, você não pode transferir totalmente isso para conta. Você estava acostumado né, a do pagar uns cliente. 25, 30 mil reais de aluguel no Shopping Campo Grande. Sim. Lá Sim. quando começou, você pode dizer quanto que era o valor inicial? Na época? Então nós acabamos que nós praticamente reconstruímos o local. Então a gente conseguiu vocês um aluguel fizeram mais. Vocês tiveram que fazer um investimento, então falou, vamos trocar por... Exatamente. Mas a gente iniciou lá com 36, eu acho. 36 você investindo. Investindo. Basicamente, nós demolimos e construímos de novo. Esse foi outro baque, outro desafio para nós. Porque quando nós estávamos procurando imóvel, achamos esse. Era um buffet infantil, né? Ali no Itaí, na rua Uruçuí. E é um imóvel super legal, como era um buffet, já tinha um espaço de salão, já tinha uma parte assim onde nós chamamos o arquiteto, ele já fez um projeto adequando já ao espaço que nós tínhamos lá. E aí começou a obra, vamos quebrar uma parede aqui, vamos fazer isso, fazer aquilo e tal, vamos trocar esse telhado, fazer isso. E aí quando o telhado, por exemplo, quando começou a mexer no telhado, viu? O telhado estava totalmente... Abriu uma parede, percebeu que tem que mexer a parede. Abriu o Não. Tinha telhado. aquelas espumas que tinha dado ruim naquela Boate Kiss aquela vez, sabe? Uhum. Então, assim, nós tivemos que remover tudo, aí foi quebrando a parede, de repente nós vimos o imóvel estava no chão. E aí uma obra que também virou 2x. E Outro desafio. vocês tinham caixa para isso na época? Da própria unidade? Nós tínhamos no vocês. planejamento, mas o Imacai de Campo Grande ir para a rua, ele surgiu meio que de uma oportunidade ali, de um negócio, de um imóvel que nós gostávamos muito, né? Mas esse de São Paulo, vocês falaram que teve um investidor, mas vocês tiveram que botar também aporte. Sim, com colocamos certeza. um aporte nosso, colocamos um aporte de investidor e ainda Esse precisou tivemos ir que pra pegar banco ainda ou não um precisou? pouquinho do banco. O banco tem que ser o melhor amigo do empresário, não é mesmo? Tem gente que fala mal do banqueiro, mas se não tivesse o banco, Tem que saber trabalhar, né? tem que saber. Tem que saber trabalhar. Qual com que é, ele. qual que é o segredo para ter um bom relacionamento com o banco?
Qual que é pra vocês? Pra sempre se precisar lá, tem crédito. Não, a gente aqui É ter um bom relacionamento com o gerente, é Sim. conhecer bem. Você acha Não, que faz com- diferença? Caixa também, né? Você tem que ter fluxo, caixa, entrada. Porque hoje eles amarram várias coisas, né? Amarra desde o faturamento que você passa ali na maquininha. Então existe uma maneira São deles. umas garantias, Você acha que né? não Umas vale garantias. a pena diluir entre vários bancos também? É focar em um. Não, é focar em um, com certeza. É o teu melhor amigo. Sim, É, sim. você constrói um relacionamento. Existem algumas linhas de crédito, né, um pouco melhores para os bancos, digamos aí, o Banco Brasil e Caixa, E né? Mas vocês nunca foram para aqui nós vocês pegamos foram o pra FCO. Foi Aqui em Campo FCO. Grande pegamos o FCO. Você FCO. fala essa isso para a unidade de rua ou para a unidade do Para shopping? essa unidade do shopping. Foi FCO. É, foi FCO. Taxa boa, né? Muito boa. Na época ainda. Equipamentos, Ixi, tudo. Super legal. 6 ao E é um, ano, assim. e é um fundo local, né? A gente não Uhum. tem esse fundo em São Paulo, por Ah, exemplo. é verdade. O FCO é o fundo do Centro-Oeste, É, né? do Exatamente, que é super legal pra E gente. lá, então, não teve fundo Não. para pegar, assim, um fundo de São Paulo? alguma Não, a coisa? gente já tinha um certo relacionamento, né, por conta do Macai de Campo Grande e outros negócios, a gente conseguiu uma taxa um pouco melhor, mas nada como o FCO, né? Vamos falar sobre pandemia? Vamos. O que aconteceu na pandemia? Vocês tinham. A operação de rua ainda não tinha. Não tinha? Tinha já a operação de rua na pandemia também aqui no Campo Grande. Não tinha? Tinha, Tinha já, é tinha, verdade. tinha. Tinha operação de rua aqui. Tinha. Então vocês estavam com a operação de rua, de Macai falando, vocês estavam com a operação na rua já aqui. É, em já Campo tínhamos Grande, saído do shopping tinham e já saído do estávamos na shopping, rua. E vocês estavam lá em São Paulo. São Sim. Paulo foi muito mais intenso do que Campo Grande. Não, foi absurdo. A gente Época do ficou- governo Dória, que determinava lockdown total. Exatamente. E aí, como é que foi? Conta pra gente como é que foi Cara, essa. foi um momento muito Ninguém imaginava o que chegou, ninguém estava preparado pro que era. Isso Exato. inquestionavelmente. Cara, foi um momento muito sensível pra gente, porque nós tínhamos muito pouco tempo de restaurante. Tava quanto tempo de restaurante? Quando teve o lockdown decretado mesmo, tínhamos 9 meses. 9 meses de casa. Então, o que acontecia? E estávamos numa crescente bem Estava legal. numa crescente. Cara, a gente recebia chefes e donos de restaurante todos os dias. Eles queriam ver o que a gente estava fazendo. A galera ia, filmava o que a gente estava fazendo para ver os pratos. A gente começou a virar inspiração para outras legal, pessoas. Então, que a gente legal. estava numa crescente super legal. Em 9 meses, né? Em 7 meses de casa, nós recebemos uma visita de um cara misterioso, tal, sentou no balcão, comeu, almoçou, pediu o menu degustação nosso. No final ele se apresentou, era um guia Michelin. Então, assim, ó, vocês gostariam de participar, né, da competição, né, de todo esse circuito que Era um é? espanhol. Isso, era um gringo, né, um espanhol. Super elegante de Ternozinho terno xadrez xadrez. e tal. De 3 partes, colete e tal. Falou com você, Ricardo? Falou com a gente. Só no final, né? No final, ele se claro, apresentou. claro. E ele se apresentou por um motivo, né? Porque nós precisávamos assinar um contrato de imagem, que nós autorizávamos eles a usar a nossa imagem caso a Caso gente ganhe um vocês fossem prêmio, até para entrar aprovados. nas listas deles, né? E aí foi isso. Ele falou: a partir de agora, vocês estão na competição, no páreo, e a gente vai fazer visitas para vocês no próximo ano. E aí, 1 mês e meio depois, pandemia. Esquece. Pandemia estoura. Aquela loucura para resolver a pandemia, nem tínhamos cabeça para pensar em prêmio nenhum. Michelin, queríamos estancar a ferida ali, né? Conseguir manter a maior parte da equipe, segurar Não o tínhamos delivery, nem Não aqui, tinha nem lá. delivery. Porque a nossa operação é muito em loco, né? Então é muita experiência, assim. Sim. Claro, nós tínhamos um projeto de ter delivery, sim, mas não naquele momento, naquela hora, né? Nós estávamos focados em entregar o máximo possível para quem estava no restaurante. E aí surgiu a pandemia e aí Foi um desespero. foi um desespero. Foi. Na época que nós fomos fazer o cadastro no iFood, eu lembro até hoje, eles estavam fazendo cerca de 2.300 cadastros de restaurantes por dia. Então nós entramos até numa fila na época e demorou um certo tempo. Mas desde o lockdown até vocês abrirem delivery, foi quanto tempo? Do primeiro, assim? Vocês falaram rapidamente a gente tem que fazer essa transição para delivery. Foi rápido. Foi Foi rápido. menos de um mês. Menos de Foi um mês. questão Falou, não de- tem jeito, é isso, tem que ser. Embalagem, né? Então você não achava embalagem, né? Porque tava todo mundo querendo comprar embalagem, Não fornecedor. existia estoque de Então, assim, embalagem, não nós existia. pegamos, compramos umas embalagens legais, assim, mas fizemos alguns adesivos e aí nós mesmos colocamos os Vocês tiveram adesivos. que dispensar funcionário Tivemos. na Tivemos, época? infelizmente. A gente segurou o máximo Claro, que deu. porque você falou, vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir. Mas foram poucos, né?
Foram poucos. Foram poucos. A gente tinha em São Paulo, acho que 31. A gente conseguiu segurar, acho que uns 22 desses. Alguns acabaram saindo também. A gente tinha um time de pessoas que trabalhavam pra gente, estrangeiros, chefes estrangeiros, e, pô, chegava pra gente e falava assim, pô, a pandemia tá estourada aqui no Brasil, lá no meu país, desde que não aconteceu isso, faleceu uma pessoa só, eu vou pra lá, eu vou ver minha família e tal. Cara, não tenho o que fazer. Uhum. Pode ir, a gente dá um jeito, vamos se organizar, mas conseguimos segurar bem a equipe. Agora, essa transição, vocês não estavam acostumados com delivery. Sim. E aí o delivery, e o entregador era do iFood, que Sim. era vinculado ao iFood. Vocês não Sim. tinham entregador próprio nem nada, era entregador do iFood. Vocês tiveram que aprender na marra como é que funcionava uma operação do delivery, que é uma operação diferente. O cliente que está ali, você tem a questão também da comida chegar quente, você tem todo um produto de Exatamente. qualidade que vocês queriam oferecer, e que, imagina o São Paulo, É. pela distância e pela toda a burocracia. Como é que foi isso? Foi algo que, para vocês conseguiram fazer essa transição para o delivery tranquilamente? Ou foi algo dificultoso, teve muito problema, reclamação no começo, ou não? Nós tínhamos que correr a todo momento, toda hora, para isso agilizar e fazer com que o delivery funcionasse da uma maneira mais rápida e também com a qualidade perfeita. E aí nós ficávamos o tempo todo, juntos, né? Eu, Daniel, o Ricardo, enfim, a todo momento pensando o que nós podíamos fazer, não só o delivery, Isso como os dividindo um outros. pouco lá, o Ricardo lá, vocês aqui, Exatamente. Trancado, né? trancado, que também não podia sair de casa. Nem E aí eu podia pegar lembro- avião, né? Na época, tava verdade. loucura. Aí e as bebidas, o bar, por exemplo, né? Que Ih. no delivery você não vende um drink, um coquetel, um Negroni, um Aperol, você não vende. Então, Quanto na que- época, nós criamos Eu uns lembro. drinks engarrafados Eu que a gente lembro. entregava o gelo artesanal junto, Eu lembro. pregadinho. Era era legal. Eu era pedi legal. uma vez, daqui É. de É. Campo Grande, Sim. né? Que via um drink faça em casa, É. né? Então, chegava uma pedra, uma pedrona de gelo translúcida, um saquinho, o cara colocava ali. Foi uma boa aquela. E aí as entregas também, nós criamos uma playlist para quem quisesse chegar em casa ali, escutar essas músicas que tocava no restaurante também e outras. Nós tentamos fazer com que a experiência inovasse, fosse mais isso é uma parecida coisa mais legal, possível. claro. Exatamente. Mais parecido possível. E o faturamento nessa época de pandemia caiu quantos por cento? Em São Paulo, eu digo que caiu 90%. 90%. Mas A gente vocês seguia... tiveram que tirar dinheiro do bolso ou pagavam os 10%? Dá para pelo menos pagar o... Não, Teve do que bolso, fazer dinheiro do bolso. pra Tira manter. do bolso, renegociação. Muita coisa a gente conseguiu Claro. jogar pra frente. Porque Não de tiveram, todo mundo, né? tiveram alguns incentivos, né? Tanto governo aqui na quanto época. o governo da época que ajudou. Claro, a gente não pode falar que não teve essa força. Mas tivemos sim que tirar dinheiro de caixa. Em dinheiro Campo do Grande bolso. também foi uns 90? Ou Não. Campo Grande foi bem menos. É. 50% Porque Campo Grande talvez. teve aí. muito questão de distanciamento, né? Ainda Teve, dava para abrir a teve. operação. E funcionava. fechado mesmo aqui, eu acho que nós ficamos muito pouco, né? Fechado 100%, ou às vezes E até era uma não situação lembro chata, direito. né? Eu me Acho que lembro, ficaram eu me eu lembro lembro de uma vez que eu dias. fui em Campo Grande que tinha aquele que 10 horas tinha que estar fechado. Então, aí Sim. por um tempo nós ficamos por esse horário. E aí não tinha jeito, a pessoa tinha que chegar na sua mesa, o garçom, e tinha que falar, senhor, tá aqui a conta. Mas eu não pedi a conta, mas eu preciso encerrar a operação. Não, bizarro, né, cara? Era bizarro, né? Não Quem tinha imaginaria como que mais. chegaria nesse ponto, né? De falar, por Mas- favor, sai do meu restaurante, porque se o fiscal passar aqui, eu Ah. não posso estar atendendo ninguém aqui. Que era Exatamente. chegou uma época que tinha que fechar às 8, depois mudou para as 9, depois era às 10, depois voltou para 8. Então nós abrimos até mais cedo, abrimos 6 horas, às vezes 5 horas da tarde. E o pra poder Michelin? Mas acabou. Acabou a pandemia. Eu sei que vocês já ganharam diversos prêmios, aliás, lá em São Sim, Paulo, né? Sim. Eu tava vendo que a revista Exame deu com vocês como os 50 melhores restaurantes do Brasil. Exato. Sim, É. entramos na lista. Entrou na lista, super Exato. legal. Sim. Teve outros prêmios também, pode falar, Ricardo. Quais prêmios vocês receberam? Bom, logo que a gente inaugurou, a gente recebeu o Datation Fly, que é de um editor jornalista que já foi de um grande player, não lembro se é da Veja ou do Paladar, Estadão. 5ª melhor inauguração do ano, né, de São Paulo. O ano passado a gente também ganhou a premiação de melhores cartas de coquetéis do Brasil, né, a gente recebeu também. E Nosso primeiro ano também da Veja, nós
Nós saímos numa matéria, acho que em 6º lugar, como a revelação também do ano. A gente saiu na revista do... Ela também tem um guia no final do ano, né? Onde a Veja faz Onde comer bebê. um geral, algo assim, exatamente. aham. Aham. É uma edição maior, assim, a gente apareceu nela, com certeza. E esse, eu imagino, falando sobre Estrela Michelin, a gente estava até conversando sobre isso, né, entre prós e contras, mas é um sonho, não é? Assim, eu imagino que a grande maioria, não todos, mas a grande maioria do chefes ou de restaurantu, que é o dono dos Sim. restaurantes, tem o objetivo de ser reconhecido. Sim. Um Oscar, E né? mundialmente é um Oscar. E mundialmente Oscar. uma das maneiras de ser reconhecido é através, pelo menos na gastronomia hoje, do Guia Michelin, Sim. né? Seja por, essencialmente, indicação de Sim. onde ir, né? Que é aquele mais básico que nós temos o Guia Michelin, quanto uma estrela, 2 estrelas, 3 estrelas. Eu me lembro que o Guia Michelin até voltou agora pro Brasil. O Guia Michelin tinha saído, né? Isso. Voltou esse ano. Tinha exatamente. saído do Sim. Brasil e agora retorna ao Brasil. Quando você soube que um representante do Guia Michelin tinha ido, a sensação foi qual? Fala pra mim. Foi uma sensação de medo? Foi uma sensação de caraca? Foi uma sensação de... Puxa, É um misto de medo, de alegria, de reconhecimento, né, do que a gente tá fazendo, mas com certeza você queria, né? Queríamos, Falar assim, não quero. sim. Quero ser Michelin, Sim. não quero. Sim. O que a gente aprende é assim, não adianta nós trabalharmos para ganhar uma estrela. E esse é o objetivo total. Você primeiro tem que fazer o seu negócio funcionar, dar certo, seus clientes estarem felizes, você ter uma boa equipe, ter o seu caixa certinho. Se a premiação veio, isso é um mérito, é um reconhecimento a mais, né? Mas a gente vê alguns exemplos até em São Paulo, no mundo inteiro, de pessoas que já montam pensando totalmente nisso e, cara, muitas vezes os restaurantes estão quebrados, assim. Fizeram investimentos muito grandes em várias coisas ali que não poderiam para, às vezes, ganhar uma premiação. Muito grandes, vivem de menu degustação, Sim. que não conseguem, na verdade... É uma operação muito mais custosa, né? Exatamente. E nunca mais voltaram? Ou pelo menos disseram que voltaram? Ou Não, chegou alguém lá? Não percebemos ainda, mas a gente acha que possivelmente vão voltar sim. E você sabe que pode parecer até uma coisa, eu posso dizer, até triste de se ver, que você percebe que vocês têm a operação originária, embrionária, em Campo Grande. Como nós falamos hoje, até o Ricardo falou, para mim é o mesmo padrão, a mesma qualidade, excelência que a gente oferece, mas um restaurante de Campo Grande não passa nem na possibilidade de ter a chance de ter uma visita de alguém Michelin. Interessante isso. Exatamente. Se você não tá nos grandes centros, exatamente. São Paulo, Rio, eu falo pra você, nem Brasília tem visita. Você pega São Paulo, Rio, a nível Brasil, são os polos. Fora de São Paulo, Rio, você não entra nem no crivo. E por isso que é interessante considerar, né, que se você quer chegar a certo reconhecimento, vocês sempre foram bons. A gente acabou de falar de tantas premiações, né? Entre os 50 melhores restaurantes do Brasil, você fala, eu já existi antes. Eu não comecei a iniciar na hora que eu abri aqui. Isso aqui é só uma outra operação. Sim, mas exatamente. eu já era bom antes de abrir essa operação. Mas vocês só me viram agora. Exatamente. Tem vários restaurantes no Brasil que a gente pode dar de exemplo que podem estar nessa lista aí tranquilamente, que estão fora desse eixo, Brasil, Vocês São Paulo, fizeram Rio. uma operação provisória em Punta del Este. Sim, fizemos. Ousada. Foi legal. Foi no hotel antigo Conrad, né? Antigo Conde. Agora chama Enjoy, né? Um grupo Enjoy. chileno comprou, já faz um tempo. Mas da onde que veio isso? Visitaram vocês lá e falaram, vamos lá? Como é que foi isso? Foi de São Paulo. Foi de São Foi de Paulo. São Paulo, exatamente. Um dos diretores do hotel, ele era clientaço nosso, né? Sempre sentava no balcão. E aí um dia ele falou, vamos conversar, acho que a gente pode ser que dê certo uma ideia que nós temos aqui e tal. E a gente foi adentrando o assunto e a gente viu que encaixava bastante. Vocês conheciam o Punta? Sim, eu conhecia. Eu não, conhecia. Foi a primeira vez que eu conhecia fui, antes. foi... E aí, quando ele falou... Mas como é que é? Porque assim, primeiro que não era uma operação fixa. Sim. Era uma operação provisória. Sim. Exato. Operação de verão Uma deles. operação de verão. Vocês levaram funcionários pra lá? Levamos. Levamos. Vocês levaram o time. Nosso chefe de São Paulo, chefe de Campo Grande e mais um subchefe daqui também, né? Levamos Foram 4.
4 pessoas. 4 pessoas. E né? vocês, 4 então, pessoas. vão para São Paulo, vão para lá, leva a operação para lá. Fornecedor, você tiveram que achar fornecedor lá? Como é que era isso? Foi assim, essa pessoa, ele visitava muito o restaurante, visita ainda muito o restaurante lá em São Paulo. Senta no balcão, adora o Imacai. E aí, falou, pô, eu quero vocês lá no verão, lá junto com a gente, lá no Hotel Conde. Enjoy, né? E aí, igual o Ricardo falou, fomos sentando, conversando e tal, e aí até que fechamos ali. Aí com isso, embarcamos a equipe para lá. O Enjoy tem um voo fretado deles que sai toda quinta e domingo de São Paulo. Então nós fomos para lá. E aí chegou lá, isso foi antes do Natal. E aí nós montamos o cardápio lá, tiramos fotos, tudo a equipe. Fornecedores, o hotel, como é um hotel bem grande, então ele tinha vários fornecedores, só pediram uma lista pra gente desses produtos. E aí treinamos a equipe deles para fazer o atendimento lá. E aí a nossa equipe ficou fazendo os pratos e a cozinha. E aí era por um período. Foi que ano isso? Foi em 2022 para 23, né? 22 e 23. É. Valeu a pena? Valeu a pena, Valeu a pena. valeu. É. Valeu. Valeu. Faria de novo? Faria de novo. O que mudaria? Então, essa primeiro contato dele com a gente, nós fizemos. A parte financeiramente não foi ruim, Uhum. mas nós fizemos algo para realmente a gente fechar essa parceria, assim, e Criar um novo realizar, polo e tal. E Isso. foi a primeira experiência internacional. Isso, com exatamente. o Imacai Foi foi. Macai. Sim. E aí as portas ficaram abertas lá, nós falamos ainda até hoje, quem sabe a gente volta para lá. Mas você falou com o Imacai, por quê? Já tem outra experiência internacional de outro? Não, Você é falou o com o primeiro. Imacai, eu falei, mas eu nem tô sabendo de outro. Não. Mas assim, a primeira instância, né? Acho que eram 20 dias. E aí eles pediram para estender, que foi sucesso e tal. E a gente chegou até depois do carnaval, né? Hoje nós Ficamos temos... quase 3 meses lá, né? 3 meses. Era para ser o ano novo. E mais ali um pouquinho de janeiro a gente seguiu. Hoje nós bastante. temos do Imacai falando duas operações, né? Sim. Temos lá em São Paulo, temos aqui. Aqui são entre vocês dois e o Daniel como sócio, e lá temos o sócio investidor ainda é sócio lá? Sim. Ainda é sócio lá. E aí, qual é o próximo? Qual o próximo negócio? Qual é o próximo Imacai? Vai abrir? Porque o Brasil é tão grande, tem tantas operações. Tem vontade de mudar para algum outro lugar, não? O Rio a gente tem operação, né? Que com certeza... Eu falo, deu certo em Campo Grande. Exatamente. É aquela perspectiva que a gente fala, deu certo aqui. Exatamente. Você vai falar em Floripa vai dar certo, em Curitiba vai dar certo, em Porto Alegre vai dar certo, no Rio de Janeiro vai dar certo, no Nordeste vai dar certo. Vocês consideram expandir ou não? Vocês falam, não, a gente tá satisfeito. Não, acho difícil. não. Considera sim, considera. Existe algo no radar? Sim, existe. A gente o Daniel, um sócio, esse tempo atrás, estava em Goiânia, a gente estava numa conversa lá legal, um empreendimento novo lá deles, que é o World Trade Center. World Trade Center de lá, que vai ser inaugurado agora em setembro. Então, nós iniciamos lá uma conversa com eles. Então, aí tem umas outras conversas aí. Já rolou bastante também Brasília. Já ofereceram pra gente abrir no shopping deles. No shopping de Brasília, lá bem legal também. Vocês voltariam para shopping, tranquilamente? Porque Então, sim, vocês tiveram experiência de shopping. sim, tivemos. Principalmente mas na hoje eu Cidade vejo... Nova, eu acho, né? A Cidade Nova é interessante porque É uma vitrine, como a é gente uma acabou de vitrine, pontuar, onde tá? as pessoas já vão conhecer você ali. Depois de algum tempo, se der muito certo, quiser sair, a gente consegue sair. E São Paulo, cabe outra operação? Você acha que dentro da mesma cidade cabe duas operações? Cara, cabe, mas na minha visão, né? Cabe, mas é um braço talvez do Imacai. A gente costuma dizer que no restaurante japonês existem 2 restaurantes dentro dele, mesa e balcão. O cliente que vai para o balcão é um cliente já especializado, é um cliente que ele tem bagagem gastronômica, como a gente comentou, e ele vai procurar o novo e busca de menus degustação, e ele quer ser surpreendido pelo chefe, e já na mesa ele quer uma coisa mais confortável para ele. E o nosso balcão de São Paulo ele tem muito sucesso, é um dos primeiros lugares, setores do restaurante que lota, que esgota, a reserva é lá. Então, talvez Vocês alguma coisa continuaram nesse com o sentido. delivery, né? Sim, O Imacai continuou. continuamos. Sim. Mas vocês abriram um novo delivery que foi o Evi, né? Sim. Evi, do que é? O Evi, o que significa Evi?
Ah, Deixa eu ver o nome. foi você que escolheu, né? Vida. Então, foi nessa equipe de marketing, mas Evi, ele é inspirado em Eva, né, Aham. da Ah, tá, fertilidade, claro. Aham. criação e tudo mais. E aí a gente trouxe uma pegada mais Ah, feminina. isso aí é uma história legal. O Evi, na verdade, ele não surgiu aqui, ele surgiu em Balneário Camboriú. Nós ficamos também um tempo lá Pop-up também. numa operação temporária lá. Mas é uma operação de atendimento ao público? É, E- isso, lá existe uma balada que é a Shed. É uma Aham. balada muito antiga e famosa lá em Balneário, em Beira-Mar. E aí nós conhecemos lá os sócios, os donos da Shed, e eles fizeram o convite pra gente passar um tempo lá também, montar uma operação dentro Dentro da da balada lá. deles. Eles, na época, eles tinham acabado de fazer uma reforma, então pegaram a beira-mar deles ali, fizeram um espaço de deck, de restaurante, para quem quisesse iniciar ali à noite, num restaurante, para depois avançar lá para a festa. E aí nós passamos uma temporada lá também, foi legal. E quando Foi de encerra- outubro e- até o carnaval. E aí vocês fizeram esse nome lá? Ou É, não? aí É? nós... Falaram, vamos mudar o Coisa nome. rápida também, assim. Mas lá vocês não quiseram colocar o nome Macai dentro da balada e tal. É, Vocês falaram, vamos é, colocar um outro nome, que é é. uma outra pegada, uma outra Isso, era um identidade. outro perfil e tal. E eles até queriam que nós colocássemos o Imacai, mas Mas aí qual foi? Você sabe, eu vou contar pra você que eu soube, eu já pedi o Evi. E foi curioso, porque eu não vejo pelo menos eu não vejo tanto marketing sim. intenso do Evi, né? Sim. Eu vou contar pra vocês que eu descobri o Evi porque eu estava seguindo o Daniel no Instagram e ele Postou. tem as empresas que ele é dono. Ah, tá. Sei. E eu Tá conhecia lá. todos. Ele falou, tava lá, Evi. Eu falei, essa eu não conhecia. E quando eu vi, eu falei, vou pedir. Entendeu? Que E legal. pedi. E eu senti muito mesmo padrão que eu já estava acostumado a comer no Imacai. Mas eu percebi que é um delivery. Mas que o Imacai tem o delivery dele, é outro cardápio, outra Sim, coisa, sim, outra sim. questão. Mas qual que foi a perspectiva? Por que não manter só um delivery do Imacai? Por que abrir um Evi? Você acha que é para atingir o outro público? Qual que foi por que manter dois deliveries, necessariamente? Duas E assim, empresas. se você pegar o Imacai, o nosso custo fixo é alto, é bem alto. Então, que isso acontece? Que isso faz? Com que a gente, na hora de precificar os valores dos nossos pratos, Você nós acaba temos que repassando incluir isso. ali Com certeza. tanto o variável, o CMV, quanto o custo fixo nele ali. Claro. Então, isso é para a gente conseguir ter uma margem legal e aceitável. Então, nós não conseguimos abaixar e tirar muito Até os por uma questão valores. tributária também, de pagamento de imposto no final. né? Exatamente. Então, a ideia do Evi é realmente nós oferecermos uma comida japonesa de delivery um preço mais acessível. Porque o Evi nós temos 4, 5 pessoas trabalhando. Em Macai nós Uhum. temos É. 32 pessoas. O aluguel do Macai é bem alto. Já do Evi, ele está num espaço bem menor. Então, nós temos o custo fixo do Evi muito baixo. Mas o peixe que chega por Imacai, vocês usam para Evi também ou são peixes distintos? Usamos também. Usamos também, a não ser os atuns que a gente traz com qualidade, que a cerimônia Já participei. Caetá, enfim. Esse não, esse ele fica pro Imacai, Imacai. específico pro Imacai. Mas o restante dos peixes, enfim, de tudo, Sim, o Evi também pega. exatamente. Não faz sentido para o cliente do Evi pagar um salário de um garçom, de uma faxineira, de um jardineiro que temos lá, Uhum. pessoa de manutenção, porque a estrutura do Evi é muito mais enxuta, né? Então a gente consegue, como o Léo falou, Repassar transferir. isso pro valor. Então a E gente hoje, consegue ter um o valor mais público atrativo. que chega no Evi, chega porque aleatoriamente está buscando no iFood, vê um lá e pede? Ou existe um caminho de marketing de vocês buscarem expandir o Evi? Qual que é a perspectiva? Porque exatamente, é uma operação pequena, você já tem mesmo, você já faz o pedido de qualquer maneira, você já ia fazer mesmo o pedido de peixe mesmo, porque vocês já acabam fazendo. Sim. Então você já tem essa expertise, você já tem, sabe fazer. Mas é uma perspectiva de expansão e tal? Ou não, é algo pra gente poder manter apenas? Não, sim, nós temos a ideia de expandir o Evi para outros lugares e até outras regiões daqui de Campo Grande. O delivery em si, aparentemente, parece que é uma operação um pouco mais tranquila do que uma operação em loco de um restaurante, mas não. Eu acredito que não.
nós temos também os mesmos trabalhos e também é tão difícil quanto um restaurante em loco. Então, você vai ter que realmente entregar o seu prato no tempo certo, ele vai ter que chegar legal, a apresentação dele tá bacana, a embalagem tem que estar bacana, tem que estar tudo isso. A qualidade tem que estar boa, então o arroz de chari também tem que estar numa qualidade, os pescados, tudo isso. E o restaurante, às vezes, a gente consegue até, de certa forma, se deu algo errado numa mesa, a gente consegue ali mesmo já remediar e ver o que está acontecendo e já resolver. Às vezes no delivery não, chegou, pô, às vezes o entregador mesmo virou, às vezes acontece. Chegou lá, chegou tudo virado, não tem mais o que fazer. Sim. Então chega lá e aí, pô, já demorou 40 minutos para chegar na casa do cara. Aí então chegou já virado. chegou já virado. Já não Então, quer. assim, já não quer. Aí e você não tá lá para falar, aí você tem que entrar em contato. Então, assim, é uma operação também tão difícil quanto. Então, por um tempo, nós estávamos ainda testando algumas maneiras, até de entrega, de tempo, entregador próprio, outro, até reformulando um pouco do cardápio para ver se a gente agilizava, até hoje, agilizar o tempo de entrega e de saída. Então, como nós estamos ainda fazendo vários testes, então a gente segurou um pouco o marketing e a divulgação, para que, a hora que tiver 100% não, a hora que tiver mais Aí eles botam o redondo, pé no acelerador. aí nós vemos com marketing 100%. E há pouco tempo vocês abriram uma outra operação, né? Nós estávamos falando sobre o Ast, Sim, Sim. que na verdade foi uma collab também, né? Sim. Acho que com as meninas ali do Maracutaia. Maracutaia, que já estavam num play. E eu percebi o Ast, outra pegada também, totalmente diferente. Tem a pegada do Maracutaia, que é uma Sim. pegada mais cool, uma Sucesso pegada também. mais, que é um sucesso, né? Sim. Poxa, maravilhoso. Tem vocês também, que é uma pegada mais premium e tal. E de repente vocês vão para um. Se reunimos, Se se reuni- Mas juntamos. como é que foi? Vocês se conheciam há muito tempo? Porque são dois restaurantes com pegadas. Todo o Imacai e o Maracutaia são Sim. totalmente diferentes. Mas quando vocês já se conheciam, vocês sentavam junto, um visitava o restaurante do outro falava. Como é que Sim, como é que vocês se conheceram? Conhecemos. As meninas ali, vocês, como é que vocês se conheceram inicialmente para iniciar essa relação? Sim, eu já conhecia elas já há um bom tempo, então nós já trocamos algumas ideias, figurinhas sobre a operação, restaurantes, e já tínhamos um certo contato assim com elas e um ambiente bem legal. O Daniel, nosso sócio também, tinha um contato ainda mais próximo um pouco. E aí nós já tínhamos essa ideia de abrir uma operação aqui em Campo Grande, e um italiano aqui. Um italiano. E aí, numa conversa com elas, casou. E elas também estavam querendo se expandir, abrir uma outra operação. A Isa, ela morou na Itália um tempo, ela fez intercâmbio lá, Acho, né? aliás, uma cidade, Acho né? a cidade onde ela morou por um É, tempo. Ela morou, exatamente. Ela morou por um tempo, então ela estudou lá, cozinhou bastante. Na cidade de Acha, até por isso que vem o nome. E aí juntou ali, as ideias se juntaram ali, acho que tem um clima muito legal, tanto nós quanto elas também. Conseguimos criar algo bem bacana aqui para a cidade, então isso juntou e falou, vambora. a operação de montagem do Ast, vocês fizeram um bom investimento ali nela. Sim. Sim. Né? Foi um investimento alto, e eu digo isso não conhecendo os números, mas simplesmente batendo o olho. Né? A gente, desde, acho que foi como é o nome era? Office 134. 134, Do que Herbert. é... Fez a Casa do Porco São Paulo, que fez é vários um dos vários. a nível Brasil, Sim, nós estamos falando aí de um top, escritório de arquitetura de excelência. Sim. top né? 5 Sim. de. Sou muito Então, fã do trabalho deles. E por consequência, eu também já vi vários dos trabalhos deles, e por consequência eu vejo que ele não escolhe materiais baratos. Ele não escolhe qualquer coisa, ele faz um projeto de excelência, né? Então as pedras Sim. é pedra. Sim. Não é qualquer pedra que você acha Sim. ali na esquina, não é qualquer Sim. lustre que você encontra Sim, em qualquer Exatamente. lugar, né? Não é qualquer cadeira. tem esses Então, detalhes, eles né? criaram uma baita estrutura ali. Sim. Né? Hoje vocês fizeram um baita do investimento. Vale a pena antes de você começar? Porque depois já foi, agora você vai. Sim, Mas quando você senta, desenha no papel, vou abrir um nicho diferente. Que a gente falou, abrir um Imacai, já tô acostumado. Eu já tenho os Sim. fornecedores, Sim. entendeu? Vamos abrir Sim. Brasília? Vamos, mas eu já sei.
fulano, ciclano, a gente já tem o play, a gente já entende como é que funciona. Sim. Agora, abrir uma operação nova, com ingredientes novos, com público... Eu já fui lá. Eu vi funcionário do Imacá e funcionário do Maracutaia. E é Aham. engraçado porque eu lembro um dia que eu estava conversando com um funcionário que era no Maracutaia e eu falei, como é que é? Porque lá você é todo... É. É mais diversão, é meio bar Bem e tal. formal, né? Aqui é mais sério. E eu me lembro de uma conversa que um garçom disse assim, a gente tem que se policiar toda hora. Porque aqui a gente tem um perfil que é o perfil da Sim. casa, Sim. né? Então você teve que levar um time, você teve que fazer novos investimentos. Vale a pena quando você olha de longe, assim, você fala assim, cara, vamos abrir nesse nível. Vamos abrir, mas não vamos abrir um MVP, um negocinho só pra gente testar, Sim. né? Igual você acabou de falar do Evi, entendeu? Não, Sim. Vocês já falaram assim, não, mas vamos abrir abrindo. Vamos investir na cozinha. Vamos investir. Vale a pena? Não, vale a É pena, o vale a pensamento que pena. vale. Não, vale a pena agora pronto, mas quando você senta assim, Sim. vocês imediatamente olharam lá e falaram, vamos? Ou vocês falaram, será? Muito será? Ou não? Vocês são. Não, porque eu acho que a gente não tem o será, não. Tem o será, não. Essa parte de montar das ideias de construção, eu imagino que seja a parte mais legal para mim. Para mim é. Pra mim também. De rabiscar. De rabiscar, e de Conceito, montar conceito, storytelling da marca. cardápio, ambiente, tudo. Sim. Uniformes, tudo que você vai imaginando ali, você vai botando vida nisso, né? E a ideia de trazer o office para cá, o escritório, não aqui em Campo Grande, que tem vários arquitetos muito bons aqui, legais, até o próprio Cássio, que fez o Imacaé aqui, um excelente arquiteto. Mas a ideia é de trazer ares novos mesmos para cá, para Campo Outra Grande. visão, Outra outra visão, perspectiva. outra visão. Mudar um pouco, assim, tentar criar um ambiente realmente diferente de tudo que tem aqui em Campo Grande. Essa foi a ideia de trazer o office para cá. E eu acho ficou que deu, diferente, né? né? Eu acho que deu Eu certo, acho que ficou muito Ficou. diferente. Não, o Herbert é maluco, assim. Por exemplo, Mas quando ele chegou com o projeto, como é que foi? Conta pra da mim. pedra, né? da pedra, tem um monobloco lá que é um absurdo, assim. A pedra do bar lá do A Axis, pedra do bar é né? A pedra do sensacional. bar é linda. Aquela pedra do Eu bar. acho que quem não conhece A o hora que Arte tem chegou, que ir. a hora Isso que é- chegou pra gente ver a pedra, cotar, enfim. E aí, essa pedra aqui, vamos ver, vamos cotar. Aí o Herbert falou, essa pedra aqui que eu quero e tal. Quanto custava só a pedra? 85, 88 mil, só a 85, pedra. Só a pedra. Aí tem Fora que instalação, instalar, caminhão. caminhão E frete. essa pedra já tava, a obra já tava uns 90%, Você né? falou o seguinte, 95%. pra botar só a pedra, a gente vai... Levanta 100 mil reais só pra gente encaixar essa pedra Foi aqui exatamente. no bar. Aí falou, não, Herbert, essa pedra não dá, esse valor não dá, ainda mais agora, né? Final de obra. É aí, igualzinho, a hora que você tá terminando a obra, aí você tem que fazer o jardim dela inteiro, né? O jardineiro chega lá e fala, cara, eu que sempre me lasco. Porque é sempre, o jardineiro chora, Vazio. sempre eu entro no final da obra e o cara já não tem mais dinheiro. E a pedra, cara, um valor absurdo, né? Falei, não, Herbert, essa pedra não dá, não tem condições, vamos ter que adaptar outra coisa aí. Aí, não sei o que e tal. E aí, eu não sei se foi a Ana e a Isa, ou o Daniel, acho que foi o Daniel, não sei, Não sei também. que foi numa pedreira, mostrou pro cara e não sei o que, e o cara falou, ó, eu tenho essa pedra, só que o que acontece? Quando ela é retirada, as primeiras ali, pedra, é para descarte. Porque depois que vem as pedras certinho, os caras cortam. E essa primeira de descarte, eu posso fazer com ela. Dá pra fazer um preço melhor. E aí, a hora tal. que nós mostramos pro Herbert, ele falou, não, é assim mesmo, é essa pedra que eu quero, desgastada, de meio quebrada, é desse jeito. E aí, resumindo tudo, o cara foi meio um professor pardal, meio que se adaptou ali, mudou e fez, ficou até um tempo Tinha e que entregou. instalasse aqui? Porque também é algo complexo ali, né? Ela entrou Você de tem- guincho, caminhão, foi um caminhão guincho. Sim. E quando, Monk, né? e quando vocês finalizaram o Ast, né? Eu me lembro, como eu disse pra vocês, eu fui no soft opening lá, nos primeiros dias, e tava lindo, tava maravilhoso e tal. Mas o soft opening, obrigatoriamente, até essa expressão pra Sim. quem não sabe, é propositalmente uma pré-abertura. Exatamente pra Exatamente. gente testar
Estamos Estamos abertos e Estamos abertos, e mas já podemos saiba errar, que a probabilidade da gente errar aqui dentro. A exatamente, gente diminui a quantidade de mesas, né? Que possa sentar para a gente atender um público menor e tal, para a gente ir aquecendo os motores. e né? a conta também vem um valor tem um desconto na conta. E houve Descontinho. muita diferença, falando de soft opening e hoje, de que vocês perceberam, porque vocês estavam acostumados, como eu disse, em um modelo de operação. Sim. De repente vocês entram com outro público, com outro cardápio, com outra percepção. Vocês erraram no começo? Do Ash? Do Ast? Ah, erramos. Assim. Não muito, né? É que Nós já errar ficamos não é o pro- problema. O problema é manter o erro ou não arrumar rápido. É, né? exatamente. Errar, nós erramos sim. Mas que você fala isso em time, em comida, em que você pontua? Não, acho que Estou no time caminhando já não, pro mas soft open, tá? é mais apanhando a questão da logística ali do restaurante aberto, da saída dos pratos, entrega, porque é uma comida italiana, então o prato tem que chegar quente na mesa, o molho não pode Eu estar percebi seco. que já mudou o cardápio. Já mudou. isso, O então, direcionamento do cardápio, se vai ser algo mais moderno, ou mais clássico, É. italiano. Tem que entender a cidade também e ir se adaptando, né? os pratos têm que chegar em todos ao mesmo tempo na mesa, de todos que estão na mesa, diferente da nossa operação do Imacai, que nós não temos, de certa forma, um prato principal. Então, nós temos ali vários pratos, várias entradas. Então, você pode pedir ali um uramaki, um nigiri, aí você pede mais uma coisa da Um conceito mais de parrilha. tapas, né? É, de um pratos conceito- pequenininhos, compartilhados, que a culinária asiática tem bastante. E hoje, também. A não ser sócio? o executivo. O Hoje executivo, qual sim, a sócio gente encabeça o Ast? Tem alguém que fica? tem. Quem que Tem. Lá tem o Gabriel, que é o irmão do Daniel. Ah, é verdade. O Gabriel entrou Favalli. no Ast. Entrou no Ash junto. Esse bichinho vai picando, os irmãos vai picando a família aí. Vai picando. Vamos entrando. E aí hoje o Gabriel é o sócio operador de lá. A gente ele teve um intensivo com a gente, né? Passou por nossas operações como gerente, todos os setores também de administrativo, para entender um geral, para quando se montasse o Acha, ele tivesse formado, digamos assim. E aí foi super, super legal. isso. Ele começou nas compras, vai aí super depois bem. ele foi até ele foi um gerente do Imacai por um tempo. Sociedade é algo muito, muito curioso, que pode ser uma benção ou uma maldição. Sim. Sim. Né? Sociedade é algo. É um casamento. É um casamento, e muitas vezes mais casamento do que a nossa própria esposa, Sim. no caso aqui. Sim. Né? Até porque a minha esposa eu a vejo, mas a gente passa muitas vezes mais tempo no trabalho do Com que por certeza. vezes dentro de casa. Sim. E principalmente essa relação de cabeças diferentes, né? Pô, Sim. vocês são irmãos, mas tem cabeça diferente. Imagina, às vezes, Temos. quando você traz um sócio de fora, uma operação de fora. Temos. Quando vocês uniram essa realidade de sociedade, existe algo que vocês estabelecem fixo entre vocês para conseguir manter uma boa relação? É só achar um sócio bom e tá tudo bem? Porque ou vocês às vezes fizeram um acordo de cotistas que não tem como fulano fazer, ou tem alguma necessidade que vocês deixam bem separado, ó, não mexe no meu setor, eu não mexo no seu. Como é que funciona para conseguir manter? E cada vez mais, né? Porque vocês imaginam, vocês tinham entre vocês três, né? Eu digo vocês dois e o Daniel. Sim. Aí depois vou dar um exemplo agora. Aí você tem a collab com as meninas. Sim. Sim. Então você tinha 3, 4, 5, junto com o Gabriel, 6. Então, 6 sócios dentro de uma operação é muito piteco. Sim. Como é que funciona isso? Cara, pra gente foi um desafio no começo do Acha, né? A gente Muitas já cabeças, tava, né? a gente já Diferentes. tava há muitos anos já trabalhando no nosso formato, os 3 operadores aqui, a gente já se entendia mesmo sem conversar explicitamente sobre muita coisa. E aí sim, foi uma barreira que a gente teve que trabalhar. Mas hoje eu vejo isso com muito bons olhos, assim, eu acho que essa soma foi muito positiva. Mas você acha que para dar certo, vocês tiveram que individualizar cada um? Vocês colocaram, ó, você fica na operação e a gente só senta para tomar decisões se forem estratégicas. Sim. Acho que esse é o caminho. Como não fazer com que todo mundo dê opinião? Porque se você sentar na mesa, 6, e falar qual prato, você não vai ter unanimidade. Sim. Aí você vai ter maioria. Mas como a minoria não ficar chateada, que o dela, entende Sim. esse elemento, quanto mais sócio você coloca. Sim. Porque uma coisa quando tu é sócio investidor de fato, você Sim. faz um acordo, ó, você tá investindo, você vai receber seu payback, seu dinheiro e é isso. Mas sócio do play, sócio do negócio. Bom, a gente... Quando nós iniciamos o Ash, então, como o Ricardo disse, eu, o Daniel e o Ricardo já tínhamos uma maneira de trabalhar e elas têm uma maneira delas de trabalhar. Então, nós se encontramos ali e fomos se entendendo quem poderia
fazer algo melhor para cada setor, para cada parte. O Ricardo poderia assumir a parte do bar, eu poderia assumir assim, né? Ficar como responsável, já que é uma área que ele domina bem. Então, assim, elas foram conhecendo o que cada um de nós tem de melhor para oferecer. Uhum. E aí isso foi assim. Aí depois de um tempo, nós fomos entregando e dividindo. Ó, isso aqui, essa parte é sua, essa parte é sua. E quem manda a palavra final é o sócio operador, que é o Gabriel. Entendi. Então, o Gabriel que tá lá na operação no dia a dia. Eu é o não posso. ADM. eu não ADM posso- local. Somos É. um conselho, né? Eu acho que assim, um fator que foi decisivo são reuniões. Reuniões no mínimo semanais. Né? Então, As começa pautas são nessas nas reuniões. Então, começa a se montar uma identidade própria do restaurante, da identidade da empresa. E aí, por mais que você às vezes não acha que seja a melhor solução, você consegue enxergar a empresa como uma coisa terceira e a identidade dela não cabe com aquilo. Então, todo mundo vai no flow ali de entendendo, né? Ah, não, mas combina mais com o que ele está falando, então eu vou seguir. Para o meu outro projeto, para alguma outra coisa, a gente pode seguir de outra forma. E tem como alguém criar um restaurante sem dinheiro, só com sonho? O que vocês acham? O cara fala assim, eu tenho um sonho de criar um restaurante. Você tem... Quanto dinheiro você tem? Não. Tem nada. Eu trabalho num restaurante. Eu sou alguém. Porque tem muita gente que dá muito piteco, fala dos salários. Vocês têm muitos funcionários. Sim. E certeza que tem muita gente que olha lá, né? Rapaz, olha Sim. só quanto vende, olha quanto entra. Sim. É normal isso dentro Sim. de empresas. Mas é possível? Vocês acham que se tirasse hoje, se quebrasse, vocês acham que vocês conseguiriam abrir novamente, chegar só com o know-how? Você acha que isso é tão importante? Você acha que isso vocês conseguiriam? Às vezes, Eu acho que sim, a pessoa consegue sim montar um restaurante sem ter um capital do zero, mas ele precisa de uma certa experiência, um know-how no negócio, para fazer o negócio realmente acontecer. Às vezes, vários amigos me procuram, falam, pô, tô querendo abrir um restaurante, eu tô querendo abrir sei lá, na época que a hamburgueria tava muito na moda, quero abrir uma hamburgueria. E é assim, um engenheiro civil, a esposa é advogada e quer abrir a operação ainda, né? Eu falei, cara, isso aí você vai ter que ter tempo, é demanda de tempo. Não é assim, você trabalhar de engenheiro e depois, 5, 6 horas da tarde, você cair lá na sua operação para tocar. A sua operação começa desde 6 horas da manhã que você até acorda. porque ele pode até trazer investidor, mas ele precisa ter pelo menos um business plan muito bem formado, né? Precisa. Muito, Know-how, eu já tenho, eu sei como fazer, eu sei como abrir, eu já tenho o ponto, eu já vi o valor, já levantei. Mas muita gente, na verdade, até busca investidor. Tá, mas quanto que ele vai gastar? Não sei. Mas onde a gente vai abrir? Vamos procurar. Mas vai gastar, você fala, não tem como. Não, e outra coisa, o papel aceita tudo, né? Então, você pode até fazer um plano de negócio, mas se você não tiver, de fato, a expertise, vai ser raso esse estudo, né? E tem esse fato que pode até atrapalhar. Tem as pessoas que ficam fazendo vários planos e planos e planos que pensa até demais e aí não sai o negócio do Você lugar. sabe que é verdade, então, né? Se a gente é o que pensar mais muito... tem. Pensar muito não Se vai. pensar muito, não vai. Vai no embalo que vai embora. E por fim, eu percebo que vocês têm expandido da onde vocês foram, ainda que seja um all-in, mas é um all-in entre vocês. Sim. Pelo que eu percebi, existiu a questão de São Paulo, vocês buscaram... Por que não buscar mais sócios investidores? Porque eu acho que hoje, com a experiência que vocês têm, a história que vocês têm em qualquer das unidades, se você abrir a boca, a parte de um pressuposto, e eu imagino que sim, você fala o seguinte, quero abrir uma operação em Brasília, precisamos levantar 3 milhões de reais, estamos dispostos a abrir 40% de cotas. Se você abrir a boca, você levanta. Sim, eu acredito que levanta também. O ponto, acho que o mais crítico aí é realmente a operação, né, em si. Que não é só o dinheiro para abrir, mas como é que vai ficar a operação O Imacai é uma local. operação muito particular, muito mesmo, assim, ímpar. Então, vai ter que estar um de nós lá nessa operação para tocar. Não é uma operação que, por mais tempo que esteja, tanto aqui quanto em São Paulo, ela roda sozinha. Então, assim... Vixe, só tem 3 sócios, hein? Você já está em São Paulo. Vão ter que fazer mais filho alguém tem que aí. ficar em Campo Grande. Mais filhos. Alguém vai ficar em Campo Grande. Léo, escolhe aí, pra onde você vai?
Então é isso que eu acho que trava mais assim a expansão de hoje em dia do Imacai, é mais tocar o negócio. Que não Mas é só... a gente também Eu tá aí imagino, construindo, tem algumas pessoas que estão trabalhando com a gente há bastante tempo, eu fico então imaginando que pode ser um futuro alguém, né? sócio, É. é. Eu fico imaginando a dificuldade que deve ser aquele chefe, o Nasret, que faz assim. Sim. Rapaz, o cara abre um Salt em cada Bay. país. Você imagina como que toca uma operação? É, já vi algumas críticas já de Eu já vi várias. De Já vi padrão, várias é. críticas. Padrão Nenhuma bizarro. outra. Mas, de fato, o cara desenvolveu um branding muito forte. Desenvolveu, Sim, Né? desenvolveu. Eu acho que o branding é... Agora ele tem que criar uns sósias dele, né? Uns 10, 15 no mínimo, pra verdade. tá jogando sal, mas é realmente, o cara acertou. Eu acho que assim, investidor também, estamos num momento, né, que a gente pode opinar um pouquinho, né? Se a gente precisar disso, a gente gostaria de uma pessoa que também fizesse outro sentido É o além da smart grana. money, né? Não é apenas o dinheiro, mas alguém É. que, de fato, de alguma Pô, maneira agregue na operação. Vamos abrir no Rio. Pô, tem que ser um cara do Rio, que conheça o Rio, entenda ali as coisas, possa nos E ajudar quem sabe também tem com um know-how e o cara networking. possa ser o operador do Rio. É, né? Algo sim. nesse sentido. É. Exatamente. Possa Então, somar de certa forma, né? Porque o banco tá ali, né? Ok, que as taxas, beleza, mas à medida que você vai crescendo, você tem um pouco mais de abertura, né? Com taxas Claro. e melhorias nesse Você pagou o sentido. passado, né? Então você ganhou uma credibilidade, o seu Exatamente. score tá mais favorável, de fato. Exatamente. Senhores, muito obrigado. Viu? Eu agradeço Eu demais. que agradeço. Demais da Obrigado. visita de vocês aqui. Eu tenho Parabéns pelo podcast. Eu tenho absoluta convicção de que muitas pessoas e muitos dos nossos ouvintes conhecem a gastronomia, mas não conhecem as histórias, não conhecem a dificuldade, Sim. as alegrias, a ideia, a cabeça, as pessoas. Como eu sempre disse, existem hoje empresários que gostam de aparecer muito na frente da operação. Né? Eu tô aqui, eu quero que você Sim. saiba que eu sou o dono desse negócio, Sim. mas grandes negócios tem empresários que às vezes são donos que a gente nem sabia quem era. São empresários low profile, mas que são aqueles que fazem a engrenagem de fato se movimentar por trás. Né? Principalmente Sim. quando é um pool, quando é um grupo de empresários. E eu fico muito feliz de receber vocês aqui no podcast My Business e tenho certeza que isso não agrega apenas para nós, mas para muitos dos nossos ouvintes. Prazer é todo nosso. Muito obrigado e parabéns pelo podcast. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Um prazer estar aqui com você hoje. Foi muito legal esse bate-papo aqui. Espero voltar aqui também mais vezes para a gente bater papos de outras operações futuras Vamos, porque aí com e falar um pouco sobre. certeza os negócios não param. Não né? para, não para. Exatamente. Gratidão.